Você já imaginou morar numa casa que percebe quando você está triste, abre porta sozinha e ainda dá uma ajudinha na hora de arrumar a bagunça? Em Encanto, essa casa existe. Ela fica escondida nas montanhas da Colômbia, cercada por uma paisagem tão bonita que parece ter sido pintada à mão, e abriga uma família inteira com dons extraordinários. Só que existe uma ironia no centro de tudo, naquele lugar onde todo mundo tem um poder. A única pessoa sem dom nenhum acaba sendo a mais importante de todas. É essa a ideia que faz Encanto funcionar tão bem. O filme não está interessado apenas em mostrar poderes coloridos ou números musicais que grudam na cabeça. Ele pergunta uma coisa bem mais incômoda: o que acontece quando uma família começa a acreditar que só merece amor se continuar sendo útil, forte e perfeita? A resposta vem em forma de música, discussão, rachaduras na parede e uma garota chamada Mirabel, que passa boa parte da história tentando provar que também pertence à própria casa. Quando a animação chegou aos cinemas no fim de 2021, muita gente ainda estava tentando reaprender a sair de casa. A Disney poderia ter apostado numa aventura grandiosa e distante, mas escolheu falar sobre família, cobrança e medo de decepcionar. O resultado foi um filme que parece leve na superfície e vai ficando mais profundo conforme a gente presta atenção nas letras, nos gestos e até nos silêncios. Encanto abraça o público com cores quentes, mas não esconde as feridas dos personagens. O ponto de partida é uma lembrança dolorosa. Anos antes dos acontecimentos principais, Alma Madrigal e o marido, Pedro, precisaram fugir da própria comunidade por causa de um conflito violento. Eles carregavam 3 filhos pequenos e quase nada além de algumas roupas. Quando os perseguidores alcançaram o grupo, Pedro se sacrificou para que Alma e as crianças pudessem escapar. Nesse momento, uma vela acesa por Alma virou a fonte de um milagre. As montanhas se abriram, uma casa viva nasceu e uma vila inteira encontrou proteção naquele vale encantado. Essa origem nunca é tratada como uma nota de rodapé. Ela é o coração secreto da família. Alma, agora conhecida por todos como Abuela, passou a cuidar da vela como se a chama fosse a própria promessa de que o sacrifício de Pedro não tinha sido em vão. Cada geração recebia um quarto mágico e um dom ao completar 5 anos. A família se tornou respeitada, necessária e, sem perceber, prisioneira da própria reputação. Mirabel está prestes a participar da cerimônia do primo Antônio quando a história começa de verdade. A menina tem 15 anos, usa óculos redondos, uma saia bordada com símbolos da família e um entusiasmo que parece maior do que o espaço da sala. Ela quer ajudar em tudo, conhece cada canto da casita e admira os parentes, mesmo quando esses parentes fazem com que ela se sinta deslocada. Afinal, todos os primos e irmãos receberam poderes. Ela foi a exceção. O filme não transforma Mirabel numa heroína ressentida. Isso é importante. Ela sente vergonha, sente ciúme, sente raiva, mas também sente carinho genuíno. Quando o quarto de Antônio surge, cheio de animais que obedecem a ele, Mirabel é a pessoa mais emocionada da festa. Ela dança com o primo, segura sua mão e garante que ele não precisa ter medo. Por alguns minutos, parece que ela encontrou um lugar claro dentro da família, mesmo sem uma porta dourada com seu nome. Só que a casita começa a tremer. As paredes ganham rachaduras, a vela vacila e imagens do milagre desaparecem. Mirabel enxerga o que ninguém quer admitir. Alguma coisa está desmoronando. A Abuela manda que todos ignorem os sinais, mas a menina não consegue fingir. Ela começa a investigar e descobre que Bruno, o tio desaparecido, talvez tenha deixado uma visão sobre o futuro da família. E aqui está o gancho mais interessante. A pessoa que todos tratam como mau presságio pode ser justamente quem conhece a verdade. Bruno não amaldiçoou a família. Ele apenas viu possibilidades que assustaram os outros. Mirabel aparece no centro de uma visão em que segura uma ampulheta de vidro, cercada por rachaduras. Para a Abuela, isso parece confirmação de que a neta é a causa do problema. Para Mirabel, é um convite desesperado para entender o que a família está escondendo. Encanto trabalha com uma pergunta simples durante quase 2 horas. Será que o milagre depende dos dons ou das pessoas? A vela parece responder de um jeito, a família responde de outro, e Mirabel fica presa entre essas duas versões. A partir daí, cada corredor da casa vira uma pista. Cada canção revela uma personalidade e cada encontro aproxima a garota de uma verdade que ninguém está preparado para ouvir. Encanto nasceu de uma colaboração entre Jared Bush, Byron Howard e Cherise Castro Smith. Bush e Howard já tinham trabalhado em animações de grande escala, mas a história de uma família colombiana exigia uma pesquisa diferente.
A equipe não queria construir uma Colômbia genérica, feita só de flores e montanhas. Queria entender texturas, sotaques, comida, arquitetura, festas e o peso histórico que existe por trás das comunidades deslocadas pela violência. Para isso, artistas e roteiristas viajaram pelo país, conversaram com famílias, observaram casas e reuniram referências de várias regiões. A Vila de Encanto não representa uma cidade específica. Ela mistura elementos de lugares distintos para criar uma comunidade ficcional, mas o cuidado com os detalhes é concreto. As roupas têm bordados inspirados em artesanato colombiano, os móveis seguem tradições locais e a natureza foi desenhada com plantas que realmente existem no país. O estúdio responsável foi a Walt Disney Animation Studios, e o projeto se beneficiou de uma decisão criativa rara. A música não seria apenas um intervalo entre cenas, ela faria a história andar. Lin-Manuel Miranda compôs as canções depois de estudar ritmos colombianos e conversar com músicos como Carlos Vives, Andrés Cepeda e outros artistas locais. O objetivo não era copiar estilos, mas misturar referências de cumbia, vallenato, salsa, reggaeton e balada em uma trilha com identidade própria. Stephanie Beatriz empresta a voz a Mirabel na versão original, combinando humor, nervosismo e uma espécie de coragem atrapalhada. A atriz colombiana Maria Cecília Botero interpreta a Abuela Alma, e o elenco também reúne Diane Guerreiro como Isabela, Jéssica Darrow como Luísa, John Leguizamo como Bruno, Andy Cepeda como Julietã e Mauro Castilho como Félix. No Brasil, as dublagens mantêm a energia da família e adaptam as músicas para que as rimas soem naturais em português. O orçamento exato não foi divulgado de forma detalhada, mas uma produção Disney desse porte envolve centenas de profissionais e anos de desenvolvimento. Encanto também enfrentou um lançamento incomum. A estreia nos cinemas aconteceu em novembro de 2021, no momento em que a pandemia ainda afetava a frequência do público. Poucas semanas depois, o filme chegou ao Disney+, e foi ali que encontrou uma audiência enorme, especialmente em famílias que passaram a assistir juntas em casa. Antes mesmo do lançamento, existia uma preocupação: como contar uma história sobre tantas pessoas sem deixar metade do elenco de lado? A resposta foi transformar a família em um organismo. Cada personagem tem um papel dramático, mas as relações se cruzam o tempo inteiro. Camilo troca de forma para aliviar uma situação, Dolores ouve conversas que ninguém pretendia compartilhar, Peppa controla o clima com as emoções e Julieta cura ferimentos com comida. Os dons nunca aparecem separados da personalidade. O roteiro também evita uma vilã convencional. A Abuela causa sofrimento, mas não porque gosta de machucar os outros. Ela está tentando proteger aquilo que construiu depois de perder Pedro. O medo dela se disfarça de disciplina, cobrança e frases como "a família precisa de você". Essa ambiguidade é uma das maiores forças do filme. A ameaça não é um monstro vindo da floresta. É a ideia de que uma tradição precisa ser preservada mesmo quando está esmagando as pessoas que deveriam se beneficiar dela. Logo no começo, Mirabel apresenta os parentes para as crianças da vila. É uma sequência alegre, cheia de informação e movimento, mas também funciona como um mapa emocional. Isabela é a filha perfeita coberta de flores. Luísa parece uma muralha. Dolores escuta tudo. Camilo muda de rosto. Antônio conversa com animais. Enquanto Mirabel canta sobre a família, o sorriso dela vai ficando um pouco mais tenso. Ela sabe que está contando uma história na qual não aparece como personagem principal. O espectador percebe essa tensão antes que Mirabel admita. Ela observa os outros entrando nos próprios quartos enquanto fica no corredor. A Casita tenta animá-la, batendo os degraus e mexendo nos azulejos, mas nem a casa consegue preencher completamente aquela ausência. O filme deixa claro que ser amado não é o mesmo que se sentir incluído. Essa diferença vai orientar cada decisão de Mirabel a partir do momento em que as rachaduras aparecem. Uma curiosidade simpática é que o título Encanto funciona em várias camadas. Em português, remete à magia, ao charme e à encantaria. Na trama, o encanto também é o espaço protegido onde a família vive, quase como um personagem geográfico. O vale é uma fronteira entre segurança e mundo exterior, entre memória e futuro. Quanto mais a história avança, mais percebemos que a proteção pode virar uma prisão quando ninguém tem permissão para sair do papel que recebeu. A cerimônia de Antônio mostra o lado mais bonito da tradição madrigal. A família prepara uma festa enorme para o menino, com lanternas, bandeiras e comida suficiente para alimentar a vila inteira. A Abuela se movimenta pelo salão conferindo cada detalhe.
enquanto os adultos tentam esconder a ansiedade. Antônio tem medo de não receber um dom, e Mirabel reconhece aquele medo porque já viveu algo parecido, embora em circunstâncias diferentes. Ela leva o primo até a Porta Dourada, conta uma história engraçada e diz que não precisa ser corajoso sozinho. Quando a maçaneta brilha, Antônio toca nela e o quarto se transforma numa floresta. Animais de todos os tamanhos aparecem, desde capivaras até pássaros e onças, e o garoto descobre que consegue conversar com eles. A cena poderia ser apenas uma celebração visual, mas a reação de Mirabel dá outro sentido ao momento. Ela está feliz de verdade, e essa felicidade dói um pouco. Depois da festa, a menina tenta participar da foto da família. A parede racha atrás dela. Uma janela se parte, a vela pisca e a casita se contorce como se estivesse tentando avisar alguma coisa. Em poucos segundos, o salão vira um caos. Todo mundo vê o desastre, mas a Abuela pede silêncio. A prioridade dela é proteger a imagem da família e impedir que a vila entre em pânico. Mirabel não aceita essa resposta. Ela passa a noite andando pelos corredores, observando pequenas falhas que antes pareciam brincadeira. Um piso se desloca, um quadro cai, uma escada se dobra no momento errado. A casa está viva, só que agora parece cansada. Quando Mirabel encontra um pedaço de vidro verde no chão, escuta uma história que todos evitavam mencionar. Bruno Madrigal sumiu há anos, logo depois de uma previsão assustadora sobre o futuro. Bruno é apresentado primeiro como uma lenda ruim. As crianças da família repetem que ele fala com ratos, prevê acidentes e aparece quando alguém está prestes a ter um dia horrível. A música Não Falamos do Bruno transforma essa fofoca em espetáculo. Cada parente descreve o tio do próprio jeito, e a canção mostra como um homem pode ser transformado em monstro por versões parciais de suas ações. Dolores lembra que Bruno previu que ela ficaria solteira, mas a própria letra revela que ela está noiva de Mariano. Camilo imagina o tio como uma criatura assustadora, com uma corcunda enorme. Peppa conta que Bruno mencionou chuva no dia do casamento, sem explicar que a tempestade vinha das emoções dela mesma. Félix, por outro lado, lembra que Bruno não causou a chuva, apenas avisou que ela aconteceria. A família escolheu a versão mais confortável para seguir em frente. Mirabel percebe que o vidro encontrado pertence às visões de Bruno. Ela procura uma passagem secreta na torre dele e encontra um espaço apertado, cheio de areia, escadas quebradas e ratos treinados para carregar objetos. A subida é quase cômica, mas existe uma tristeza naquele lugar. Bruno não foi embora da casa. Ele se escondeu dentro dela, vivendo entre paredes para não assustar mais ninguém. Quando Mirabel junta os fragmentos verdes, a visão fica completa. Ela aparece segurando uma vela enquanto a casita se parte ao meio. Ao lado dela está Isabela, a irmã perfeita, e em outra imagem aparece Bruno. A visão não mostra uma causa única. Mostra uma escolha. O futuro muda dependendo da maneira como Mirabel se relaciona com a família. Bruno surge atrás de uma parede e assusta a sobrinha. A primeira conversa entre os dois é uma mistura de desconfiança e alívio. Ele explica que nunca quis prejudicar ninguém. Suas visões eram como fotografias de possibilidades, não decretos imutáveis. Quando viu Mirabel diante da vela, não soube dizer se ela salvaria ou destruiria o milagre. A única coisa clara era que o destino da família passaria por ela. O tio aceita ajudar a garota a reconstruir o quadro, mas coloca uma condição. Ninguém pode saber que ele voltou. Mirabel concorda, embora ache absurdo que um adulto de 50 anos esteja se escondendo em paredes por medo da própria mãe. Bruno tem uma justificativa prática. Toda vez que tentou explicar uma visão, as pessoas escutaram apenas o pior trecho. Ele se cansou de ser responsabilizado por acontecimentos que não controlava. Enquanto isso, a Abuela intensifica a pressão sobre todos. Isabela precisa manter o noivado com Mariano. Luísa recebe tarefas cada vez mais pesadas e Peppa tenta esconder uma nuvem que cresce sobre a cabeça. A família parece funcionar, mas é uma máquina superaquecida. Ninguém consegue parar porque cada um acredita que se relaxar por um instante, tudo desabará. O grande conflito começa a aparecer quando Mirabel confronta Isabela. As duas irmãs são apresentadas como opostas. Uma é desorganizada e inquieta, a outra é elegante e controlada. Só que a perfeição de Isabela é uma fantasia construída para agradar a Abuela. Ela não quer se casar com Mariano, não gosta de flores uniformes e está cansada de sorrir quando sente vontade de gritar. Durante a discussão, o poder de Isabela muda. Em vez de rosas perfeitas, ela cria cactos, cipós e plantas tortas cheias de espinhos.
A transformação é visualmente engraçada, porém emocionalmente enorme. Pela primeira vez, Isabela vê beleza naquilo que não consegue controlar. Mirabel, sem querer, dá à irmã uma chance de existir fora do molde que a família criou. A descoberta alivia Isabela, mas aumenta a tensão com Abuela. Mirabel não está apenas investigando as rachaduras. Ela está mexendo nas regras que mantiveram a família unida. Para Abuela, isso parece ingratidão. Para Mirabel, é a única maneira de impedir que todos continuem se machucando em silêncio. E ainda existe Luísa. A irmã forte canta sobre carregar montanhas, pontes, igrejas e responsabilidades que nunca terminam. Ela admite que tem medo de falhar, mas não sabe quem seria se parasse de ser a mais útil. Seu dom começa a enfraquecer e isso deixa a família apavorada. A pergunta que Luísa evita é brutal. Se ela não consegue levantar um burro ou empurrar uma casa, ainda é necessária? Mirabel ouve a resposta no próprio coração. A família não deveria depender de uma única pessoa para continuar de pé. O milagre foi criado para proteger os Madrigal, não para transformá-los em funcionários de uma tradição. Só que a compreensão chega devagar, acompanhada por discussões, lágrimas e mais algumas rachaduras. Depois de encontrar Bruno, Mirabel deixa de procurar uma explicação mágica simples. Antes, ela queria descobrir quem estava quebrando a casita. Agora entende que a casa não está sendo atacada por alguém de fora. Ela está reagindo ao que acontece dentro daquela família. Cada porta brilhante continua bonita, cada quarto parece impressionante, mas o clima entre os Madrigal está cheio de coisas engolidas há tempo demais. Luísa é quem abre a primeira brecha verdadeira. Mirabel a encontra tentando empurrar o próprio medo para longe enquanto resolve os problemas da vila. A irmã forte carrega pontes, direciona rios e salva burros perdidos, sempre com a mesma expressão de quem dá conta. Só que, quando ninguém está olhando, os ombros dela desabam. Em Surface Pressure, Luísa finalmente diz o que vinha escondendo. Ela se sente pressionada o tempo inteiro e teme que, se falhar, deixe de ser admirada. É uma canção divertida e pesada ao mesmo tempo. Luísa dança com unicórnios e prédios caindo, mas o centro da cena é doloroso. Ela não está reclamando apenas de trabalho. Está dizendo que a família inteira aprendeu a confundir valor com desempenho. A força dela é real, mas também virou uma obrigação. Quando a garota não consegue mais levantar uma pedra com facilidade, percebe que seu poder não era uma garantia de identidade. Mirabel não resolve a vida de Luísa com uma frase bonita. Ela escuta. Parece pouca coisa, mas é o que Luísa não recebe de ninguém. O filme mostra que escutar alguém cansado pode ser mais útil do que pedir mais esforço. Mirabel segue com a pista de Bruno, mas leva consigo a certeza de que o milagre está ligado àquilo que os parentes sentem, não apenas à vela. Em seguida, a menina precisa lidar com Isabela, e essa relação é uma das partes mais saborosas de Encanto. Desde pequenas, as duas ocupam posições opostas na família. Isabela é a neta impecável, a jovem que faz flores nascerem por onde passa e cuja beleza vira símbolo do orgulho de Abuela. Mirabel é a filha diferente, a que improvisa, tropeça e não tem um quarto mágico. Qualquer comparação entre as duas parece injusta e é exatamente por isso que elas passam tanto tempo se irritando. Abuela quer que Isabela se case com Mariano Guzmán. Ele é bonito, educado, popular na vila e faz parte do plano perfeito que ela imaginou. Só tem um detalhe bem importante. Isabela não quer isso. Ela foi treinada para aceitar, sorrir e produzir rosas alinhadas. A ideia de escolher alguma coisa por conta própria parece tão proibida que ela quase não consegue colocar o desejo em palavras. Quando Mirabel invade o quarto da irmã procurando ajuda para entender a visão, a conversa começa como uma briga antiga. Elas jogam na cara tudo o que sentem. Mirabel acusa Isabela de ser uma princesa arrogante. Isabela chama Mirabel de egoísta e diz que ela sempre cria problemas. A discussão explode literalmente quando Isabela perde o controle do poder e faz surgir um cacto gigante no meio do quarto. Por um segundo, as duas ficam em silêncio. O cacto não é delicado, não combina com a imagem que Isabela cultiva e justamente por isso ela acha maravilhoso. A partir daí nasce What Else Can You Do? Uma das sequências mais libertadoras do filme. As irmãs correm por um quarto que vira selva, criam flores carnívoras, plantas roxas e formas que ninguém esperava. Isabela descobre que seu dom não é fazer apenas o que é bonito para os outros, é criar vida de um jeito que tem a cara dela. Essa mudança também revela uma coisa importante sobre Mirabel. Ela não está ali para derrubar os parentes. Ela quer que cada um possa respirar.
Quando Isabela assume que não quer se casar com Mariano, Mirabel comemora. A rivalidade perde espaço para uma cumplicidade que existia, só que estava enterrada por anos de comparação. A cena diz muito sem precisar explicar demais. Muitas brigas entre irmãos são reforçadas por adultos que distribuem papéis rígidos e esperam que todos aceitem. O problema é que Abuela chega justamente quando as duas estão fora do papel. Ela vê plantas desordenadas, uma festa de noivado em risco e Mirabel no centro de tudo. Para ela, a neta está ameaçando a estabilidade da casa. Mirabel tenta explicar sobre Bruno, sobre Luísa, sobre as rachaduras, mas Abuela escuta apenas uma acusação. A discussão entre as duas não é uma cena de vilã contra heroína. É uma conversa impossível entre alguém que tem medo de perder tudo e outra pessoa que já se sente perdida há anos. Abuela lembra que todo mundo precisa usar o dom para servir a comunidade. Mirabel responde que isso não dá direito de exigir que as pessoas escondam quem são. A frase acerta um ponto sensível. Alma passou a vida protegendo a vila porque, no início, proteger era sobreviver. O erro dela não nasceu de maldade. Nasceu de um trauma que ela nunca conseguiu encarar sem transformar a dor em regra. Naquela noite, a casita se rompe de vez. Portas se apagam, os quartos desmoronam e os dons somem um por um. Luísa não consegue erguer uma viga. Isabela tenta fazer flores e não consegue. A casa viva começa a cair, mas ainda move seus azulejos e escadas para salvar a família. É uma sequência angustiante porque a casita não é cenário. Ela é uma extensão do carinho de Pedro, do milagre e da própria família. Mirabel corre para salvar a vela. Quando chega ao quarto de Abuela, vê a chama apagando e tenta protegê-la com as mãos. A casita usa as últimas forças para levá-la até o lugar seguro, mas a construção inteira desaba atrás dela. Por um instante, parece que a família perdeu o que a definia. Sem casa, sem quartos e sem poderes, os Madrigal ficam expostos uns aos outros. Abuela, tomada pela dor, culpa Mirabel. A menina não discute. Ela vai embora machucada demais para continuar pedindo que a enxerguem. Essa saída é silenciosa e muito humana. Mirabel não quer destruir o encanto, nunca quis. Só que ninguém pode salvar uma casa enquanto está sendo tratado como a rachadura dela. O filme muda de ritmo quando Abuela encontra a neta perto do rio onde tudo começou. Ali, pela primeira vez, Alma conta sua história não como fundadora da família, mas como mulher que perdeu o marido, ficou com 3 bebês no colo e precisou escolher continuar. A câmera se aproxima do rosto dela e a grandiosidade dos dons desaparece. Restam 2 pessoas falando de uma perda que atravessou décadas. Mirabel entende que a avó carregou o medo de voltar a ficar sem nada. Abuela entende que, tentando impedir outra perda, deixou de enxergar os filhos e netos como indivíduos. Ela via funções: a forte, a perfeita, a curandeira, o protetor, a que ouve, a que muda de forma. Mirabel, que não tinha um rótulo mágico, talvez fosse a única capaz de mostrar que ninguém precisa de um poder para ser parte da família. Esse encontro não apaga tudo com facilidade. Abuela pede perdão de um jeito direto e específico. Ela diz que vê Mirabel e que entende quanto sofrimento causou. A neta não responde com uma lição pronta. Ela segura a mão da avó. É um gesto simples, mas para aquela família representa uma nova maneira de se aproximar. Mirabel é uma protagonista diferente de muitas heroínas da Disney. Ela não descobre que tem um poder escondido, não se torna uma guerreira invencível e não ganha uma coroa no final. A força dela é observar, insistir e falar quando todos preferiam manter silêncio. Isso pode parecer menos espetacular numa sinopse, mas é muito mais próximo da vida real. Em qualquer família, quase sempre existe alguém que percebe a tensão antes dos outros e acaba sendo chamado de exagerado por dizer o óbvio. A personagem foi construída para carregar essa energia. Os óculos, por exemplo, não servem como adereço aleatório. Eles ajudam a reforçar a ideia de que Mirabel enxerga o que ninguém quer ver. Ela olha para cada primo, entende o desconforto de Antônio, nota as mãos tremendo de Luísa, escuta as frases de Abuela com atenção. Essa capacidade de perceber não é um dom mágico, mas vira a habilidade mais valiosa da história. Stephanie Beatriz entrega uma Mirabel cheia de pequenas mudanças de tom. A personagem pode começar uma frase sorrindo e terminar quase chorando, sem perder a naturalidade. Ela é engraçada porque fala demais quando está nervosa. É corajosa porque continua indo em frente mesmo quando tem motivos para desistir. Uma das melhores escolhas do roteiro é deixar que Mirabel erre. Ela invade espaços, faz perguntas no momento errado e às vezes assume que precisa resolver tudo sozinha. Isso deixa a garota muito mais crível.
Abuela Alma é o outro polo emocional do filme. Seria fácil retratá-la como uma avó controladora sem nuance, mas Encanto faz questão de mostrar o que existe por trás da rigidez. A perda de Pedro não é apenas passado, é uma experiência que molda cada ordem que ela dá. Alma passou anos agradecendo pelo milagre e cuidando da comunidade. A dificuldade é que, aos poucos, gratidão virou cobrança. Ela não percebeu quando o desejo de honrar a memória do marido se transformou numa pressão sufocante para os descendentes. Maria Cecília Botero dá à personagem uma voz que carrega autoridade, afeto e cansaço. Quando a abuela pede que todos deem o máximo pela família, a frase parece dura, mas ela realmente acredita que está fazendo o necessário. É por isso que o pedido de perdão funciona. Não é uma virada artificial de personalidade. É o momento em que ela reconhece que a própria dor a impediu de escutar quem estava perto. Luísa se tornou uma das personagens mais comentadas porque muita gente se identificou imediatamente com ela. Não é preciso levantar uma igreja para entender o peso de ser a pessoa confiável de todo o grupo. Luísa é aquela irmã que recebe a tarefa extra, o vizinho que chamam para resolver a mudança, a colega que sempre entrega tudo no prazo e não sabe recusar. O corpo enorme e os músculos exagerados são uma imagem divertida, mas escondem uma insegurança bem delicada. Jessica Darrow interpreta a voz original de Luísa com uma firmeza que combina com a personagem. Quando ela canta sobre medo, a voz não fica frágil de repente. Continua forte, e é exatamente isso que emociona. Pessoas fortes também desabam, só que muitas vezes aprendem a esconder o momento em que precisariam de ajuda. A trajetória de Luísa mostra que vulnerabilidade não cancela a competência. Uma pessoa pode ser capaz e ainda assim precisar descansar. Isabela, por sua vez, representa a pressão de ser perfeita. À primeira vista, ela parece ter tudo: beleza, talento, elogios e um poder visualmente lindo. Mas a perfeição é estreita. Ela só pode produzir flores harmônicas, casar com o pretendente aprovado e manter a imagem que a abuela valoriza. Quando descobre os cactos e as plantas estranhas, Isabela finalmente encontra espaço para errar sem medo. A mudança dela não significa que as rosas eram falsas. Isabela realmente sabe criar beleza e pode gostar disso. O ponto é que ninguém deveria ser obrigado a repetir uma versão aceitável de si mesmo para sempre. A cena em que ela espalha plantas de cores improváveis tem uma alegria quase física. É como se o quarto inteiro respirasse depois de anos preso num arranjo de flores. Bruno merece atenção porque é o personagem que a família transformou em bode expiatório. Ele tem um dom difícil: enxergar possibilidades ruins. Ninguém gosta de receber más notícias, e Bruno não tem a habilidade social necessária para suavizar o que vê. Ele fala de ratos, inventa rituais e se atrapalha ao tentar explicar que uma previsão não é sentença. Quando percebe que Mirabel será culpada por uma visão, escolhe desaparecer para protegê-la. John Leguizamo dá a Bruno um ritmo nervoso, cheio de pausas e palavras que saem embaralhadas. Mesmo assim, o personagem nunca vira apenas alívio cômico. A pequena sala escondida nas paredes mostra como ele viveu perto da família sem se sentir autorizado a voltar para ela. Ele escutava risadas, aniversários e discussões do outro lado dos tijolos. Em vez de sair e exigir seu lugar, preferiu virar um fantasma discreto. É triste, e é muito fácil entender por que tanta gente se reconheceu nele. Julieta, mãe de Mirabel, é uma curandeira cuja comida fecha feridas e alivia dores. A escolha é bonita porque liga cuidado a algo cotidiano. Ela não usa uma espada brilhante, entrega uma arepa e faz um corte desaparecer. Ainda assim, Julieta não consegue curar aquilo que a filha sente. Essa limitação dá peso à personagem. Amor materno ajuda, mas não substitui uma conversa que a família inteira precisa ter. Peppa controla o clima com as emoções e parece viver sob uma nuvem particular. Quando se irrita, chove. Quando se anima, o sol aparece. A graça da personagem está no absurdo de tentar esconder sentimentos tão visíveis. Félix, marido dela, é quem traz leveza para essa dinâmica. Ele não pede que Peppa deixe de sentir. Ele dança na chuva, brinca com a tempestade e tenta acompanhá-la do jeito que consegue. Os dois mostram uma forma mais saudável de convivência. A emoção existe, então é melhor lidar com ela do que fingir que sumiu. Dolores ouve tudo, e esse poder também é uma metáfora bem esperta. Ela escuta cochichos, passos e segredos, mas ninguém pergunta o que ela gostaria de dizer. A personagem tem poucas falas, porém suas expressões carregam informação. Camilo, ao contrário, muda de forma e está sempre ocupando algum papel divertido para os outros.
Os dois são primos que parecem leves, mas também vivem sob expectativas específicas. Uma deve guardar segredos, o outro deve entreter e se adaptar. Antônio é o caçula da geração e recebe o poder de falar com animais. A relação dele com Mirabel é uma das mais doces do filme porque não existe comparação entre os dois. Ele a ama pelo que ela é e não trata a ausência de dom como defeito. Quando diz que precisava dela para entrar pela porta, Antônio devolve à prima uma coisa que ela quase tinha esquecido: a sensação de ser necessária sem precisar fazer algo extraordinário. E existe a casita. Ela não fala com palavras, mas está sempre presente. As telhas batem palmas, as escadas protegem Mirabel, as gavetas guardam brinquedos e os pisos fazem piada. A casa é memória transformada em abrigo. Quando desmorona, não é apenas uma construção que cai, é a forma antiga de a família se relacionar. Quando volta a se erguer, ela nasce de outro acordo, menos baseado em obrigação e mais baseado em cuidado. Byron Howard e Jared Bush entendiam que Encanto precisava ter escala de musical, mas intimidade de reunião de família. Howard já tinha dirigido Enrolados e Zootopia, dois filmes que misturam humor rápido com universos muito detalhados. Bush tinha experiência como roteirista e diretor dentro da Disney, além de uma facilidade especial para construir histórias com muitos personagens. A chegada de Chariz Castro-Smith ao roteiro foi decisiva para aprofundar as relações entre mulheres de gerações diferentes. O processo de criação passou por várias versões. Em algum momento, os realizadores consideraram concentrar o enredo em menos parentes, mas perceberam que a quantidade de personagens era parte da ideia. Uma família grande produz ruído, alianças, conflitos e formas diferentes de amar. O desafio não era explicar cada pessoa em detalhes enciclopédicos. Era fazer com que, numa cena curta, o público reconhecesse quem se sente preso, quem se sente invisível, quem precisa agradar e quem não sabe descansar. Os diretores também se cercaram de consultores culturais. A chamada Colombian Cultural Trust reuniu especialistas em história, antropologia, música e outras áreas para orientar escolhas do filme. Isso não transforma a animação num retrato completo de toda a Colômbia, o que seria impossível, mas ajuda a evitar que o país vire simples decoração exótica. A pesquisa aparece em coisas pequenas, no jeito de uma família se reunir em torno de comida, nas cores das roupas, nos instrumentos musicais, na arquitetura e no vocabulário visual. Um cuidado importante foi não tratar a violência que desloca Pedro e Alma como entretenimento. A cena do sacrifício é curta, quase sem mostrar o ataque de frente. O foco permanece em Alma, no bebê que ela segura, na vela e no vazio que surge quando Pedro não volta. A escolha torna a dor mais universal e respeitosa. A história reconhece que o deslocamento forçado marcou muitas famílias colombianas, mas não explora esse trauma como espetáculo. O estilo de direção procura deixar a câmera animada junto com os personagens. Em vez de apresentar a casa com longos planos parados, Encanto costuma acompanhar pessoas correndo por corredores, dançando na praça e atravessando portas que mudam de escala. Isso dá ao filme uma energia quase teatral. Ao mesmo tempo, nas cenas entre Mirabel e Abuela, a movimentação diminui, a câmera fica mais próxima do rosto e o espectador tem tempo para observar aquilo que a personagem não consegue dizer logo de cara. As músicas foram pensadas como momentos de revelação. The Family Madrigal apresenta informações num ritmo tão rápido que parece uma conversa de alguém tentando explicar parentes demais para uma criança curiosa. Surface Pressure abre uma janela para a ansiedade de Luísa. We Don't Talk About Bruno reorganiza o passado em versões conflitantes. What Else Can He Do permite que Isabela saia do roteiro que escreveram para ela. E dos Oruguitas conta, com delicadeza, a origem da ferida de Alma. Lin-Manuel Miranda não compôs letras isoladas do restante da história. A equipe discutia o que cada personagem não conseguia falar e transformava isso em música. Por esse motivo, as canções soam menos como pausas e mais como confissões. A pessoa que assiste pode decorar a melodia primeiro e só depois perceber que está cantando sobre pressão familiar, luto ou medo de ser rejeitada. Essa dupla camada explica por que as músicas tiveram uma vida tão longa fora do filme. Uma decisão narrativa excelente foi não dar a Mirabel uma canção solo clássica logo de início. Em muitas animações, a protagonista canta sobre um sonho individual e o público entende a missão dela. Mirabel aparece dentro da música da família, tentando encontrar um espaço. É uma forma elegante de mostrar que o problema dela não é falta de ambição.
É a dificuldade de definir quem é quando todos ao redor já têm um papel tão claro. Quando chega a hora de Mirabel e Abuela se entenderem, a direção resiste à vontade de fazer um grande confronto explosivo. O rio, as borboletas amarelas e a memória de Pedro criam uma cena visualmente bonita, mas o que importa é o ritmo calmo. Alma finalmente fala sem dar ordens. Mirabel finalmente escuta sem se defender. A reconciliação não é apresentada como mágica no sentido fácil. Elas se aproximam porque ambas reconhecem a dor da outra. Há também uma inteligência enorme na maneira como o filme trabalha os quartos. Cada porta dourada é promessa de identidade. Cada quarto é um universo criado em torno de um dom. O quarto de Luísa parece um espaço de treinamento. O de Isabela lembra um jardim controlado. O de Antônio é uma floresta. Mirabel não tem porta, então circula pelos espaços comuns. No fim, esse detalhe se inverte. Por não estar confinada a um quarto temático, ela consegue transitar entre todos e enxergar a família inteira. Essa é a visão criativa central de Encanto. Os dons são maravilhosos, mas podem se tornar caixas. A família chama aquilo de presente, e de fato é. Só que qualquer presente vira peso quando alguém acredita que precisa retribuí-lo todos os dias. Sem falhar, sem descansar e sem escolher outra coisa. A direção transforma essa ideia abstrata em algo que uma criança entende olhando para uma menina sem poder, uma irmã cansada e uma casa que começa a rachar. Fazer uma animação como Encanto significa resolver centenas de problemas antes de chegar ao que o público vê na tela. A equipe precisava desenhar uma casa capaz de agir sem parecer um monstro, criar dezenas de personagens com silhuetas reconhecíveis e construir números musicais que funcionassem tanto como espetáculo quanto como avanço dramático. A casita, em especial, exigiu um equilíbrio delicado. Ela precisava ter personalidade, mas não podia roubar o foco de Mirabel. Os animadores decidiram que a casa não teria olhos ou boca. Em vez disso, ela se comunica por meio de portas, gavetas, telhas, tábuas e escadas. Um degrau inclina como se estivesse oferecendo colo. Um azulejo bate no chão para chamar atenção. Uma viga segura alguém no ar. Esse vocabulário corporal faz com que a casita pareça viva sem deixar de ser uma construção. A solução é inteligente porque permite que cada pessoa do público projete emoções nela. O design da casa foi inspirado em construções coloniais colombianas, com pátio interno, varandas, telhas, madeira e muitos detalhes coloridos. Mas a equipe não se limitou a copiar referências. Era preciso imaginar como uma casa dessas funcionaria depois de décadas se movendo por vontade própria. Por isso há escadas que mudam de posição, portas que se abrem para espaços enormes e objetos que participam da rotina como se fossem membros da família. Os quartos mágicos também demandaram trabalho enorme. Eles são vistos por poucos minutos, mas cada um precisa contar uma história. O quarto de Antônio surge como floresta com árvores gigantes, rios e animais. O de Isabela precisa virar um jardim que pode ser perfeitamente simétrico ou completamente selvagem. O espaço de Bruno tem areia, ruínas e uma sensação de isolamento. Construir ambientes tão diferentes dentro da mesma casa é uma maneira visual de dizer que cada madrigal vive num mundo particular. A pesquisa na Colômbia foi fundamental para a produção. Os artistas observaram a distribuição da cidade, a luz das montanhas, o comportamento da vegetação e o uso das cores nas fachadas. Também estudaram danças e movimentos corporais. Isso aparece nas cenas de festa, em especial nos passos de Félix e Peppa, na animação das mãos e na maneira como os personagens se aproximam uns dos outros. Não é uma coreografia genérica colocada sobre uma música latina. Há intenção nos ritmos e nos gestos. Os figurinos carregam informações que talvez passem despercebidas numa primeira sessão. A saia de Mirabel traz bordados ligados aos parentes, velas, borboletas, altares, flores e outros símbolos. Ela leva a família com ela literalmente. Luísa usa roupas que permitem movimento e reforçam sua força, enquanto Isabela aparece com um vestido que parece se fundir às flores. Abuela veste peças mais tradicionais e sóbrias, coerentes com o papel de guardiã da memória. Também houve trabalho cuidadoso com cabelo e textura de pele. Em animação computadorizada, cabelo costuma ser um problema técnico porque cada fio precisa reagir a movimentos, vento e contato. Encanto apresenta cachos, tranças, cabelos lisos e tipos diferentes de volume sem transformar ninguém em cópia do outro. Essa variedade parece natural para uma família grande e ajuda a afastar a ideia de que personagens animados precisam obedecer a um único padrão de beleza.
Durante a produção, a equipe teve de lidar com a mudança para trabalho remoto provocada pela pandemia. Como em muitos estúdios de animação, artistas e técnicos passaram a coordenar partes complexas do filme à distância. Isso não tornou o processo simples, mas exigiu novas formas de revisar cenas, discutir música e ajustar detalhes. O lançamento em 2021 carregava, portanto, não apenas a história de uma família que tenta permanecer unida, mas o resultado de uma equipe que também precisou reinventar a maneira de trabalhar junta. Outro ponto de bastidor interessante é a criação das canções em parceria com a imagem. Algumas sequências precisavam mudar porque uma ideia musical levava a uma descoberta visual, e outras recebiam novos versos porque a animação revelava algo sobre a personagem. Em Surface Pressure, por exemplo, a fantasia de Luísa sendo engolida pela pressão ganhou formas exageradas, prédios que caem e imagens surreais. A música explica a ansiedade, mas a animação deixa a gente sentir o peso no corpo dela. We Don't Talk About Bruno foi um desafio de montagem. A canção acompanha vários parentes em espaços diferentes, cada um contando uma versão do mesmo homem. As vozes se cruzam, a câmera passeia pela casa e os ritmos se combinam no final. Para a sequência funcionar, era preciso que o público entendesse quem está falando sem perder o prazer do caos. O resultado parece espontâneo, mas foi construído com precisão de relógio. No lado oposto, dos Oruguitas exigia simplicidade. A música acompanha duas lagartas que se separam e depois viram borboletas, espelhando Alma e Pedro. Não há muita piada ou informação acelerada. A produção precisava confiar na imagem e na música para contar uma dor que as palavras de Abuela ainda não conseguiam alcançar. É uma das partes em que Encanto mostra maturidade. Sabe quando parar de brincar e deixar a emoção ocupar a tela. O filme também passou por ajustes de roteiro para evitar que a mensagem virasse palestra. A família aprende a não reduzir pessoas aos seus dons, mas ninguém fica parado explicando esse tema por 10 minutos. A ideia aparece nos conflitos. Luísa perde força, Isabela cria espinhos, Bruno some, Mirabel não ganha porta. A animação confia que o público vai montar as peças. Para uma história voltada a todas as idades, essa confiança faz diferença. No fim da jornada de produção, a casita precisava desmoronar e renascer de maneira convincente. A queda é construída como perda real, porque cada canto da casa já havia demonstrado personalidade. Quando a comunidade aparece para ajudar a reconstruir, o gesto não é só prático. A família Madrigal passou anos servindo a vila com dons mágicos. Agora recebe cuidado de volta. A nova casa surge menos como monumento de uma família especial e mais como obra coletiva de gente que se importa. Uma animação pode ter uma história boa e ainda assim passar sem deixar marca se o mundo visual não conversar com aquilo que os personagens sentem. Encanto entende isso muito bem. Cada cor, cada espaço e cada movimento ajudam a contar a mesma história de pertencimento. A vila é cheia de tons vivos, paredes com flores, roupas bordadas e luz dourada. Nada parece apagado ou distante. Mesmo assim, quando a família se fecha emocionalmente, a sensação muda. As rachaduras aparecem e aquele universo quente ganha sombras inesperadas. A fotografia animada trabalha com a ideia de casa como extensão de memória. De manhã, a luz entra pelo pátio e faz a casita parecer acolhedora. Nos números musicais, o ambiente pode se transformar completamente porque estamos vendo o mundo através de um personagem. Luísa enxerga a pressão como uma avalanche de tarefas. Isabela, por muito tempo, enxerga tudo como um jardim perfeitamente alinhado. Bruno vive num espaço esverdeado e cheio de fragmentos, como se o futuro estivesse sempre quebrado diante dele. Essa liberdade visual é uma das vantagens do gênero musical animado. O filme não precisa escolher entre realismo e metáfora. Pode mostrar uma irmã carregando uma pilha de objetos absurda, uma cidade flutuando sobre os ombros dela ou flores abrindo no teto sem explicar a física de cada coisa. O importante é que a imagem tenha sentimento. Quando Luísa canta que está sob pressão, a gente não precisa de uma palestra sobre ansiedade. Vê o mundo esmagando a personagem e entende na hora. O design de produção também é muito atento a contrastes. A casita é grande, mas Mirabel vive no quarto mais simples da casa, quase um espaço improvisado ao lado da escada. Esse detalhe poderia ser cruel demais se a narrativa não mostrasse que ela encontrou afeto ali. Há brinquedos, costuras, desenhos e pequenos objetos que dão personalidade ao lugar. Ainda assim, a diferença entre o quarto dela e os portais mágicos dos parentes é impossível de ignorar. A desigualdade está dentro da mesma família.
Os espaços de cada personagem funcionam como retratos psicológicos. Isabela começa cercada por flores simétricas, um ambiente que parece bonito e sufocante na mesma medida. Quando ela se liberta, o quarto vira uma explosão de plantas assimétricas, cores fortes e formas que ocupam cada canto. A mudança visual acompanha o que acontece dentro dela. Não é só cenário novo, é a personagem descobrindo que a própria imaginação era maior do que a função que lhe deram. No caso de Bruno, a torre é um lugar de isolamento e insegurança. Há degraus enormes, areia escorrendo e passagens estreitas. Tudo nele lembra a dificuldade de alcançar uma resposta definitiva. A visão que ele tenta reconstruir está sempre fragmentada, e isso combina com sua posição na família. Bruno sabe demais para ser confortável, mas não sabe explicar o suficiente para ser compreendido. A direção de arte faz o público sentir esse desconforto antes mesmo de ele contar a própria versão da história. O trabalho com som merece muito crédito. A casita não fala, então cada gesto dela precisa ter uma assinatura sonora. Telhas, madeiras, portas e gavetas produzem ruídos com ritmo próprio, quase como um idioma. Quando a casa está alegre, esses sons entram na comédia. Quando ela está fraca, os estalos ficam preocupantes. O desenho sonoro transforma uma construção em alguém capaz de demonstrar medo, urgência e carinho. As vozes dos personagens também foram dirigidas para soarem como uma família de verdade, não como um grupo de atores esperando a própria fala. Há interrupções, risadas de fundo, gente falando por cima e reações rápidas. Isso aparece com força em cenas da mesa, das festas e das discussões. O excesso de vozes cria confusão, mas é uma confusão reconhecível. Quem já passou um almoço em família sabe que ninguém termina uma frase sem alguém acrescentar outra. Na trilha, Germaine Franco foi responsável pela composição instrumental e construiu pontes entre as músicas de Lin-Manuel Miranda. Ela se tornou a primeira mulher a ser indicada ao Oscar de melhor trilha sonora por um filme de animação da Disney, um dado que ajuda a dimensionar a importância do trabalho. A música de fundo não tenta competir com as canções. Ela cria atmosfera, aumenta a tensão nas cenas de rachadura e deixa espaço para a emoção respirar em momentos como o encontro de Mirabel e Alma. As canções misturam referências de maneira acessível. Colombia, Me Encanto, cantada por Carlos Vives, abre o filme com orgulho e celebração. The Family Madrigal usa um ritmo acelerado para apresentar parentes e poderes. Surface Pressure tem batida pesada, quase física, combinando com a força de Luísa. We Don't Talk About Bruno costura estilos e vozes diferentes, enquanto dos Oruguitas reduz a energia para contar uma história íntima. Essa variedade impede que a trilha fique uniforme e faz cada personagem ter um momento próprio. Existe ainda um mérito enorme na montagem. Encanto precisa equilibrar muita informação em menos de 2 horas. O filme faz isso usando músicas como atalho emocional, objetos como pistas e detalhes visuais como continuação de diálogos. Quando Mirabel repara numa rachadura, não é preciso explicar que ela está preocupada. Quando Dolores inclina a cabeça, entendemos que ouviu algo. Quando a flor de Isabela sai diferente, percebemos que uma mudança começou. A montagem confia nos sinais. O ritmo acelera no início, quando Mirabel apresenta a família, desacelera nas cenas de investigação e volta a ganhar energia nos grandes números. Essa alternância é importante porque evita que a história pareça apenas uma coleção de clipes musicais. Há respiro para os personagens falarem, olharem um para o outro e deixarem uma emoção incômoda aparecer. Sem esses intervalos, a reconciliação final teria menos força. Vale observar como a animação trabalha mãos e expressões. Mirabel mexe nos óculos quando fica desconfortável, Abuela junta as mãos quando tenta manter controle, Luísa aperta os dedos quando sente que vai falhar. São gestos pequenos, mas ajudam a dar humanidade a rostos estilizados. A tecnologia só impressiona de verdade quando serve a esse tipo de detalhe. Não importa quantos fios de cabelo foram simulados se o personagem não parece sentir nada. Encanto acerta porque coloca a técnica a serviço da atuação. O uso de borboletas amarelas no momento mais doloroso da história cria uma imagem memorável sem transformar a dor em enfeite. Elas remetem a uma tradição literária colombiana e também representam transformação. No filme, as borboletas acompanham Alma quando ela revisita a perda de Pedro e quando aceita mudar a maneira de olhar para Mirabel. É um símbolo delicado, usado com economia, e por isso funciona. Outra escolha técnica acertada é deixar a ameaça crescer em etapas. Primeiro, Mirabel vê uma rachadura rápida.
Depois percebe pequenos comportamentos estranhos na casita. Mais tarde, portas e poderes começam a falhar. A progressão dá tempo para a tensão se instalar. Quando a casa finalmente cai, não parece um truque criado apenas para o clímax. Parece consequência de tudo que vinha sendo ignorado. Na cena da reconstrução, o visual abandona a ideia de magia exclusiva. Não existe um feitiço pronto devolvendo tudo à família. Há ferramentas, barro, madeira, vizinhos e esforço compartilhado. A casa volta porque as pessoas colocam as mãos na obra. E quando a nova porta de Mirabel aparece, ela não recebe um quarto separado como prêmio. A porta mostra toda a família. A mensagem visual é clara. Ela não precisava encontrar um lugar isolado. Precisava ser reconhecida dentro do todo. Encanto é daqueles filmes que entregam mais numa segunda ou terceira vez. Na primeira, a maioria das pessoas acompanha Mirabel, canta junto e se emociona com as cenas principais. Depois, começam a aparecer detalhes que estavam escondidos nos cantos. Um bordado na roupa, uma reação de Dolores, um olhar de Bruno através de uma fresta. São pequenas recompensas para quem volta à casita sem pressa. O exemplo mais conhecido está na música Não Falamos do Bruno. Durante a sequência, Bruno aparece discretamente no fundo em alguns momentos, andando pelas passagens da casa. Isso confirma o que o filme revelará mais tarde. Ele nunca deixou completamente a família. Estava perto bastante para ouvir, longe demais para participar. A presença escondida transforma a canção numa piada e numa tristeza ao mesmo tempo. Todos cantam sobre ele sem perceber que ele pode estar escutando. Dolores é outra personagem que ganha novas camadas quando a gente presta atenção. Como ela ouve tudo, percebe antes de quase todos que Mirabel encontrou Bruno e que Mariano ainda está interessado em Isabela. Ela também parece captar a atenção da casa desde cedo. Contudo, Dolores quase sempre fala baixo, como se estivesse acostumada a saber demais e não poder contar. Depois que a família deixa de viver sob regras tão rígidas, ela encontra espaço para dizer o que sente, inclusive sobre Mariano. Camilo também revela muito com pouco. O dom de mudar de forma é divertido nas festas, quando ele imita adultos ou assusta crianças, mas pode ser lido como uma metáfora para alguém que se adapta tanto aos outros que corre o risco de esquecer a própria identidade. A história não aprofunda isso como aprofunda Luísa e Isabela, mas o filme deixa pistas suficientes para o público imaginar que ele também vive uma pressão específica. Ser engraçado e versátil pode ser outro papel cansativo de sustentar. A roupa de Mirabel é praticamente um álbum da família. Seus bordados incluem referências aos dons e aos gostos dos parentes. Ela usa símbolos ligados a Luísa, Isabela, Bruno, Antônio e outros membros da casa. É um detalhe muito bonito porque mostra que Mirabel sempre se sentiu conectada a todos, mesmo quando parecia excluída. Ela carregava a família na própria saia enquanto tentava entender por que não tinha recebido uma porta. Os óculos da personagem também têm uma história interessante. Eles foram inspirados em uma integrante da equipe de produção, e a escolha ajudou a quebrar a ideia de que uma protagonista jovem precisa seguir um visual padrão. Mirabel não tira os óculos para ficar mais bonita no final, não recebe uma transformação que apaga seus traços e não precisa mudar para merecer admiração. Em vez disso, o filme deixa que ela seja visualmente específica desde o começo. Os nomes dos personagens carregam significados e ecos culturais. Mirabel pode ser lido como algo ligado ao extraordinário, enquanto alma significa alma, um nome muito adequado para a pessoa que guarda a origem emocional da família. Antônio é o primeiro a receber um dom depois de Mirabel, e o fato de ele conseguir falar com animais combina com o jeito quieto e observador do garoto. Nada disso precisa ser explicado no diálogo, mas aumenta a sensação de que a família foi pensada como conjunto. Uma curiosidade que virou debate entre fãs é a do quarto de Mirabel. Algumas pessoas imaginavam que ela receberia um quarto no final, como todos os outros. A conclusão escolhida pela equipe é mais interessante. A porta nova que ela abre não conduz a uma dimensão individual. Ela devolve a casita inteira. Mirabel se torna a pessoa capaz de ativar a casa porque o dom dela não é ocupar uma função solitária. É unir, escutar e fazer com que todos se vejam de novo. Isso explica também por que a porta dela desaparece na cerimônia de infância. A interpretação mais comum é que, naquele momento, Mirabel toca a vela, limpa as mãos no vestido e abre a porta antes de completar o ritual como os demais. O filme não trata isso como falha dela, e sim como sinal de que sua relação com o milagre seria diferente.
A ausência de um quarto não era ausência de valor. Era uma pista que a família não soube ler. O próprio Bruno virou fenômeno cultural depois do lançamento. A canção sobre ele alcançou o topo de paradas musicais em diversos países, algo raro para uma faixa de animação. Muita gente se divertiu com o refrão, mas a popularidade também veio da estrutura da música. Cada voz entra com estilo próprio, os versos se sobrepõem e o personagem misterioso parece crescer a cada relato. É uma construção musical tão envolvente que dá vontade de ouvir de novo antes mesmo de terminar. No Brasil, a versão dublada também ganhou enorme circulação. Não Falamos do Bruno foi cantada por crianças, adultos e famílias inteiras, e isso ajudou o filme a atravessar a barreira de quem costuma assistir animação apenas uma vez. Quando uma música encontra essa força, ela vira memória coletiva. A pessoa talvez não lembre de toda a trama meses depois, mas ainda sabe a hora exata em que todos os versos começam a se encaixar. Há detalhes de humor espalhados por toda a casa. A casita empurra uma cadeira, derruba um objeto no momento certo e até parece provocar alguns personagens. Os ratos de Bruno encenam versões dramáticas das visões como se fossem um pequeno teatro improvisado dentro das paredes. Essas piadas são importantes porque evitam que o filme fique pesado demais. Encanto fala de luto e pressão, mas não abandona o prazer de ser uma aventura familiar. O humor nunca diminui a dor de Bruno. Pelo contrário, os ratos mostram como ele tenta dar sentido ao futuro usando os recursos que tem. Isolado, ele criou rotina, companhia e rituais. É engraçado ver um rato com uma cena montada, mas também é comovente perceber que ele fez aquilo para sobreviver à solidão. Encanto costuma trabalhar assim. Primeiro faz a gente rir, depois deixa uma informação emocional aparecer por trás. Outra leitura interessante está no papel da vila. No começo, a comunidade enxerga os Madrigal como pessoas especiais que resolvem problemas. Luísa move objetos pesados, Julieta cura machucados, Peppa influencia o clima. Quando os dons desaparecem, os moradores não se afastam. Eles trazem materiais, oferecem trabalho e ajudam a reconstruir a casa. Essa virada mostra que a relação não era apenas de dependência. A família havia criado laços reais e os vizinhos retribuem quando chega a hora. O filme deixa pequenos sinais de que a Abuela tem dificuldade de descansar. Ela está sempre olhando a vela, organizando a família, observando se tudo está sob controle. Nas reuniões, ela raramente aparece apenas aproveitando o momento. Isso ajuda a entender por que a tensão se espalha. Crianças aprendem muito mais pelo clima da casa do que por discursos. Se a matriarca vive como se uma tragédia pudesse voltar a qualquer instante, todos passam a viver em alerta também. Peppa é um contraste divertido com esse controle. Ela não consegue esconder o que sente porque o céu denuncia. Quando fica irritada, nuvens surgem. Quando se preocupa, o tempo muda. Existe uma piada recorrente sobre ela precisar se acalmar, mas também uma mensagem bonita. Emoções não obedecem a ordens. O melhor caminho não é fingir que a nuvem não existe. É encontrar alguém como Félix, que dança mesmo quando começa a chover. Os criadores do filme incluíram referências visuais e musicais que respeitam a variedade cultural da Colômbia, mas evitaram entregar uma lista de símbolos para o público conferir. Esse cuidado é inteligente. Em vez de dizer olhem como pesquisamos, Encanto deixa a pesquisa sustentar o mundo. A identidade colombiana está no chão, na comida, nas vozes, nos instrumentos, nas paisagens e na maneira como a comunidade se reúne. Ela é parte da história, não uma etiqueta colada na embalagem. Também vale reparar nas borboletas ao longo do filme. Elas aparecem ligadas a Pedro, à vela e ao processo de transformação de alma. A imagem se conecta à dos Oruguitas, a canção que usa duas lagartas para falar de separação e mudança. É um símbolo que poderia ser óbvio demais, mas o filme usa com gentileza. As borboletas não resolvem a dor, lembram que dela pode nascer algo novo. Uma última curiosidade está na forma como as portas exibem os membros da família. Antes da queda da casita, cada porta mostra uma identidade individual ligada a um dom. No encerramento, a porta de Mirabel traz todos juntos. É uma mudança visual discreta, porém decisiva. A família deixa de ser uma coleção de talentos separados e passa a se reconhecer como grupo. A pergunta não é mais qual é o seu poder, mas como a gente cuida um do outro. O desempenho de Encanto nas bilheterias precisa ser entendido dentro do momento em que ele foi lançado. O filme chegou aos cinemas dos Estados Unidos em novembro de 2021, ainda num período de recuperação lenta do mercado. Muitas famílias continuavam escolhendo assistir em casa,
Algumas salas operavam com restrições e a própria Disney testava estratégias diferentes para distribuir seus lançamentos. Por isso, olhar apenas para o primeiro resultado comercial não conta a história inteira. O longa arrecadou mais de 250 milhões de dólares no mundo, uma marca respeitável para uma animação original lançada em circunstâncias tão instáveis. Só que seu impacto de verdade explodiu depois da chegada ao Disney+, no fim de dezembro. A partir daí, Encanto deixou de ser um filme que parte do público tinha perdido no cinema e se tornou presença constante nas casas. Crianças assistiam várias vezes, adultos voltavam por causa das músicas e famílias inteiras descobriam conversas que o filme parecia ter tirado diretamente da sala de jantar. Essa trajetória é importante porque mostra como sucesso não é apenas abrir bem no primeiro fim de semana. Algumas obras encontram o público no ritmo certo. Encanto precisava de repetição. As letras têm informações escondidas, o elenco é grande e o tema fica mais forte quando a pessoa já sabe o que acontecerá. Uma primeira sessão pode parecer uma aventura colorida sobre uma família mágica. Na segunda, o espectador começa a notar o peso que Luísa carrega. Na terceira, percebe o quanto Bruno estava sozinho. Em seguida, a Buela ganha outra dimensão. A recepção da crítica foi bastante positiva. Comentários elogiaram a animação, a música, o cuidado cultural e a capacidade de tratar conflitos familiares sem tornar tudo sombrio. Houve também observações legítimas sobre o desafio de distribuir atenção entre tantos personagens. Algumas pessoas gostariam de ver mais de Dolores, Camilo, Peppa ou Julieta. Essa é uma consequência natural de construir um elenco tão grande. Mesmo assim, o foco em Mirabel, Alma, Luísa, Isabela e Bruno cria um centro emocional forte o suficiente para segurar o filme. No agregador Rotten Tomatoes, Encanto recebeu aprovação alta de críticos e público. Mais interessante do que qualquer porcentagem, porém, foi a quantidade de relatos pessoais que surgiram nas redes. Gente que sempre foi chamada de a forte encontrou um espelho em Luísa. Pessoas que cresceram tentando ser a filha perfeita se viram em Isabela. Quem se sente inconveniente por falar verdades desconfortáveis reconheceu Bruno. E muitos netos, filhos e avós viram na relação entre Mirabel e Alma uma conversa que desejariam ter dentro de casa. We Don't Talk About Bruno se tornou o maior símbolo dessa popularidade. A música chegou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100, algo extraordinário para uma canção de filme de animação da Disney. Não era uma faixa lançada como single pop tradicional, com um cantor famoso fazendo promoção em programas de auditório. Era uma canção de conjunto, em que vários personagens contam fofocas, medos e versões diferentes de um homem ausente. O feito mostra como a música conseguiu escapar completamente do contexto do filme. O sucesso da faixa também diz muito sobre como as canções se espalham hoje. Em vez de depender apenas de rádio, ela viveu em vídeos curtos, desafios, performances de fãs, playlists e conversas dentro das famílias. Crianças decoraram o refrão. Adultos começaram a analisar a sobreposição de vozes. Músicos fizeram versões em estilos diferentes. Uma música que nasceu para apresentar um personagem secundário passou a ocupar festas, escolas e redes sociais no mundo inteiro. Outra canção muito importante foi Dos Oruguitas, cantada em espanhol por Sebastián Yatra. Ela recebeu indicação ao Oscar de melhor canção original e emocionou muita gente por ser a peça que revela o trauma de Alma sem transformar esse trauma em monólogo explicativo. A presença do espanhol naquele momento também reforça que Encanto não usa a língua como tempero. Ela aparece no coração de uma das cenas mais decisivas do filme. Na temporada de prêmios, Encanto conquistou o Oscar de melhor animação. O filme também recebeu reconhecimento em outras premiações importantes, incluindo o Globo de Ouro e o BAFTA. Esses troféus não determinam o valor de uma obra, claro, mas ajudam a registrar o tamanho do alcance que ela teve. Em poucos meses, uma história original, sem continuação e sem um príncipe ou uma batalha tradicional, virou uma das animações mais comentadas de sua geração. O impacto comercial se espalhou para além das salas e do streaming. Bonecos, roupas, livros, brinquedos e trilhas musicais chegaram às lojas. Mas a parte mais curiosa foi perceber como o público escolheu personagens diferentes para amar. Em muitas franquias, existe uma figura central que domina tudo. Em Encanto, a identificação se divide. Há quem queira ser Mirabel, quem se reconheça em Luísa, quem ame Isabela depois da transformação, quem defenda Bruno e quem se emocione com Alma. Essa diversidade de vínculos ajudou o filme a permanecer vivo. No Brasil,
Encanto encontrou terreno especialmente fértil. O público brasileiro tem relação muito forte com dublagem, musicais e histórias de família. A versão em português das canções circulou tanto quanto a original, e expressões do filme entraram no repertório de brincadeiras entre amigos e parentes. Era comum ver vídeos de irmãos cantando as partes de Isabela e Mirabel, mães comentando a carga de Luísa ou famílias discutindo qual personagem se parecia mais com alguém da casa. Essa recepção revela um ponto que às vezes passa despercebido. Embora Encanto seja profundamente colombiano em identidade, ele não fica restrito a um único país. A história viaja porque fala de situações reconhecíveis. Toda cultura tem famílias que distribuem papéis. Em algum lugar sempre existe a pessoa responsável, a perfeita, a engraçada, a sensível, a que escuta demais, a que vira alvo de piada. A especificidade colombiana não diminui a universalidade. Ela dá textura e verdade para que essa universalidade exista. O debate sobre representação também foi relevante. Durante muito tempo, grandes animações ofereceram poucos protagonistas latinos e, quando ofereciam, muitas vezes reduziam a identidade a traços genéricos. Encanto coloca uma família latino-americana no centro de uma produção mundial sem tratá-la como exceção exótica. Os Madrigal vivem aventuras, cantam, erram, se irritam e se reconciliam. Eles não carregam a missão de representar todos os latino-americanos. São pessoas específicas em uma história específica. Essa é uma diferença enorme. O filme foi importante ainda por apresentar variedade de tons de pele, texturas de cabelo, corpos e idades dentro da mesma família. Parece óbvio que famílias reais são assim, mas animações costumam simplificar demais. Em Encanto, a diversidade não é um discurso separado da trama. Está ali naturalmente. Luísa tem um corpo forte e feminino sem precisar ser transformada em piada. Mirabel usa óculos e não deixa de ser a protagonista. Abuela é uma mulher idosa complexa, não apenas uma figura sábia ou engraçada. As críticas menos entusiasmadas costumam apontar que o final resolve mudanças profundas em pouco tempo. É uma observação válida. Na vida real, uma conversa no Rio não desfaz décadas de pressão familiar. A resposta mais justa é reconhecer que Encanto escolhe representar o começo de uma mudança, não a cura completa de tudo. A família não termina perfeita. Ela termina mais consciente, com a Abuela disposta a ouvir e com todos dispostos a participar da reconstrução. Para uma animação de duração limitada, é uma escolha honesta. Também houve quem esperasse um antagonista tradicional e se surpreendeu ao descobrir que o conflito maior era interno. Essa surpresa explica parte do poder do filme. Vilões externos permitem que a família se una contra algo claramente mal. Já um problema criado por amor, medo e silêncio exige mais maturidade. A Abuela não pode ser derrotada, precisa ser compreendida e responsabilizada. Mirabel não pode vencer sozinha, precisa fazer com que os outros se olhem de outro jeito. O boca a boca foi decisivo para essa percepção. Pessoas recomendavam Encanto dizendo que era um filme infantil que não é só infantil, mas essa frase talvez simplifique demais. Crianças entendem a história de um jeito muito direto. Uma menina quer ajudar a família e uma casa mágica precisa ser salva. Adultos percebem outras camadas porque já sentiram pressão, guardaram luto ou tentaram agradar alguém. O filme não pertence mais a um grupo do que ao outro. Ele muda junto com quem está assistindo. Um dado que chama atenção é a permanência da trilha nas paradas e nos serviços de streaming depois da estreia. Em vez de desaparecer com o próximo lançamento, as músicas continuaram sendo ouvidas por meses. Isso costuma acontecer quando uma canção carrega uma emoção que as pessoas querem revisitar. Surface Pressure não fala apenas de Luísa, vira desabafo de qualquer um que sente que tudo depende dele. What Else Can He Do não é só sobre flores. Vira uma celebração de quem cansou de cumprir expectativas. O alcance de Encanto abriu espaço para conversas mais amplas sobre animação. Ele lembra que uma produção familiar pode tratar de trauma geracional sem perder humor, pode celebrar uma cultura sem fingir que ela é homogênea e pode colocar música popular dentro de uma narrativa com peso. Depois do filme, tornou-se ainda mais claro que o público aceita histórias novas quando elas são contadas com sinceridade. Não é preciso reciclar a mesma fórmula de princesa, vilão e final de casamento para criar algo que fique na memória. Quando o Encanto chega ao final, a grande revelação não é que Mirabel tinha um poder secreto o tempo todo. Seria uma saída fácil e talvez até esperada. A grande revelação é mais bonita. O milagre não depende de uma pessoa especial nem da vela,
nem da soma dos talentos dos Madrigal. O milagre é a possibilidade de uma família continuar se escolhendo depois de reconhecer que se machucou. Essa ideia parece simples, mas toca numa ferida muito comum. Existem famílias em que o amor é real e a pressão também é. Pais e avós podem ter feito sacrifícios enormes e, mesmo assim, repetir padrões que machucam os filhos. Irmãos podem se amar e ainda competir por atenção. Uma pessoa pode ajudar todo mundo e sentir que ninguém pergunta se ela está bem. Encanto não diz que afeto elimina esses problemas. Diz que afeto precisa vir acompanhado de escuta. Mirabel é a personagem certa para conduzir essa mensagem porque ela não entra no jogo da perfeição. Ela tenta se encaixar, é claro. Quem não tentaria? Mas o fato de não receber um dom deixa a garota numa posição estranha. Ela pertence à família, porém enxerga o funcionamento dela de fora. Como não precisa defender um papel mágico, consegue fazer perguntas que os outros evitam. A ausência que parecia defeito vira perspectiva. O filme também oferece uma leitura generosa de Abuela, sem pedir que o público ignore seus erros. Essa é uma diferença importante. Entender por que alguém machuca não é o mesmo que dizer que estava certo. Alma sofreu uma perda terrível, criou uma comunidade e sustentou uma família por décadas. Tudo isso merece reconhecimento. Ao mesmo tempo, ela reduziu netos a funções, pressionou Isabela a um casamento que ela não queria e fez Mirabel se sentir como risco para a casa. O pedido de perdão tem valor porque ela finalmente assume essa responsabilidade. Em muitas histórias familiares, o personagem mais jovem precisa simplesmente respeitar os mais velhos e seguir em frente. Encanto propõe outra coisa. Mirabel respeita a avó, mas não deixa de dizer que algo está errado. Abuela tem autoridade, mas precisa aprender. Essa troca é saudável porque nenhuma geração possui toda a verdade. Os mais velhos carregam memória e experiência. Os mais novos enxergam quando a tradição deixou de servir as pessoas. Uma família cresce quando essas duas forças conseguem conversar. Luísa deixa uma lição que merece ficar com a gente. Ser confiável não obriga ninguém a ser incansável. Há uma diferença entre ajudar e se responsabilizar por tudo. A personagem passa o filme carregando coisas gigantes porque acredita que esse é o único modo de merecer o lugar que tem. Quando perde a força, entra em pânico. A reconciliação não promete que ela nunca mais vai levantar uma pedra. Promete que ela não precisará levantar toda sozinha. Isabela, por outro lado, fala com quem aprendeu a agradar. Às vezes a pessoa recebe elogios justamente por aquilo que a limita. Dizem que ela é exemplar, delicada, organizada, perfeita. Parece bom, até o dia em que ela percebe que ninguém perguntou o que queria. A sequência das plantas tortas é libertadora porque mostra que imperfeição não precisa ser queda. Pode ser descoberta. Pode ser a primeira vez em que alguém cria algo que realmente reconhece como seu. Bruno representa um tipo de exclusão muito silenciosa. Ele não é expulso formalmente. Não existe uma cena em que alguém fecha a porta e manda que vá embora. Ele apenas vai entendendo, aos poucos, que sua presença incomoda. Cada reação exagerada às visões, cada comentário sobre azar, cada pessoa que prefere não ouvir vira mais um tijolo na parede onde ele se esconde. O filme lembra que afastar alguém nem sempre exige uma briga enorme. Às vezes basta transformar essa pessoa numa piada até que ela pare de aparecer. E o que Bruno precisava não era que todos acreditassem que suas visões eram boas. Ele precisava que alguém entendesse que ele não controlava o futuro e não tinha intenção de causar medo. Precisava ser visto como tio, irmão e filho antes de ser visto como problema. Essa diferença é poderosa. Encanto convida o público a pensar em quantas pessoas são reduzidas, dentro de uma família, ao pior rótulo que receberam. Peppa e Félix lembram que sentimentos não desaparecem porque alguém manda. A nuvem sobre a cabeça dela é engraçada, mas traduz uma experiência conhecida. Tentar parecer calma enquanto o corpo entrega tudo. Félix não resolve as emoções da esposa e isso é ótimo. Ele acompanha, dança, acolhe, brinca, tenta entender. O amor dele não está em consertar Peppa. Está em não pedir que ela seja outra pessoa para ficar confortável. Até Dolores e Camilo ajudam a ampliar essa conversa. Uma pessoa que ouve tudo pode carregar segredos demais. Uma pessoa que muda de forma o tempo todo pode se acostumar a agradar antes de descobrir o que prefere. Encanto não desenvolve esses temas por inteiro, mas oferece material suficiente para a imaginação. Talvez seja por isso que os personagens secundários ganharam tanto carinho. Cada um parece abrir uma janela para outra história possível. A casita, que parece apenas uma casa divertida nos primeiros minutos,
se torna a imagem mais completa da família. Ela protege, brinca, se assusta, tenta manter todos juntos e, quando não suporta mais, racha. A casa não cai porque deixou de amar os Madrigal. Cai porque amor sem espaço para a verdade também se desgasta. Quando todos voltam para reconstruí-la, ninguém está restaurando uma versão antiga e intacta. Estão construindo algo que precisa ser mais flexível para sobreviver. Essa reconstrução, com a ajuda da vila, dá ao final uma dimensão comunitária. Os Madrigal passaram muito tempo oferecendo serviços, curas, força e soluções. A comunidade os admirava porque tinham dons. Depois da queda, os vizinhos mostram que a admiração pode virar solidariedade. Eles não perguntam onde estão os poderes. Pegam ferramentas e começam a trabalhar. É uma cena simples, mas devolve dignidade à família sem exigir que ela prove nada. Quando Mirabel recebe a maçaneta e coloca a peça na nova porta, existe uma expectativa natural de que alguma transformação individual acontecerá. Talvez ela ganhe um quarto, talvez um poder, talvez um brilho especial. Mas a porta se abre para a família inteira. É como se o filme dissesse: você não precisa de uma habilidade extraordinária para ser a pessoa que abre caminho. Às vezes, o maior dom é reconhecer que ninguém deve carregar a casa sozinho. Por isso, Encanto continua relevante alguns anos depois de sua estreia. As músicas permanecem fortes, a animação continua bonita e as piadas ainda funcionam. Mas o que faz o filme ficar é a honestidade emocional. Ele não fala de uma família perfeita. Fala de uma família que se tornou famosa por ser perfeita e quase se destruiu tentando manter essa imagem. Essa diferença muda tudo. Para quem assiste quando criança, Mirabel pode ser a menina corajosa que salva a casa. Para quem assiste mais velho, Luísa talvez seja a personagem que aperta o peito. Em outra fase da vida, a pessoa pode olhar para a abuela e perceber um medo herdado, alguém tentando manter a segurança depois de ter vivido uma perda. O filme acompanha essas mudanças porque não entrega uma única resposta. Ele permite que cada espectador encontre o próprio quarto dentro da história. Também é impossível ignorar a beleza de ver uma cultura latino-americana apresentada com tanto alcance global. Encanto não precisa explicar cada referência para ser compreendido, e não precisa apagar suas raízes para ser universal. A Colômbia do filme é feita de montanhas, música, comida, cores e memória. Ela não é um cenário genérico por onde personagens poderiam passar sem mudar nada. É a base de toda a história. O lugar molda a família e a família dá sentido ao lugar. Há um cuidado especial na forma como o filme fala de herança. A abuela preserva a memória de Pedro, e isso é bonito. O problema começa quando memória vira obrigação imutável. Honrar quem veio antes não significa repetir todos os medos que essa pessoa carregou. Às vezes, a melhor maneira de respeitar um sacrifício é permitir que os descendentes vivam com mais liberdade do que aqueles que precisaram sobreviver. Essa talvez seja a mensagem mais madura de Encanto. O passado merece ser lembrado, mas não precisa governar todas as escolhas do presente. Alma não esquece Pedro quando pede perdão. Ela finalmente entende que o amor que sentia por ele não deveria ser usado para controlar os netos. Mirabel não rejeita a tradição da família. Ela ajuda a tradição a mudar de forma, para que continue sendo abrigo em vez de cobrança. O filme termina com todos cantando, trabalhando e entrando numa casita renovada. Não há promessa de que nunca mais vão discutir. Seria estranho se houvesse. O que muda é a disposição de conversar antes que as paredes comecem a quebrar. Luísa pode pedir ajuda, Isabela pode criar algo diferente, Bruno pode sair da parede, a Abuela pode ouvir. Mirabel pode ocupar o centro sem precisar provar que merece estar ali. E talvez seja por isso que tanta gente terminou Encanto com uma mistura de alegria e vontade de ligar para alguém. A história não pede que a gente tenha uma casa mágica, uma vela especial ou poderes impossíveis. Pede algo mais difícil e mais possível. Olhar para as pessoas próximas sem reduzi-las àquilo que fazem por nós. Perguntar se a forte está cansada. Perguntar se a perfeita está feliz. Perguntar se quem faz piada está escondendo uma dor. Perguntar se quem se afastou ainda quer voltar. Mirabel não salva a família porque é escolhida acima dos outros. Ela salva porque se recusa a desistir deles e, em algum momento, consegue fazer com que eles se recusem a desistir uns dos outros. O encanto não está na capacidade de levantar prédios, cultivar flores ou prever o futuro. Está no instante em que uma família decide que cada integrante tem valor antes de entregar qualquer resultado. Essa é uma razão muito boa para revisitar o filme.
Não só pelas músicas que continuam impossíveis de esquecer ou pelas cenas coloridas da casita. Vale voltar porque Encanto faz uma pergunta que continua ecoando depois dos créditos, em uma casa cheia de expectativas. Quem é você quando ninguém está olhando para o que consegue fazer? A resposta do filme é tranquila, mas poderosa. Você ainda é parte da família. Você ainda é suficiente. Há uma coragem discreta em transformar uma protagonista sem poder mágico no centro de uma grande animação. Muitos filmes ensinam que o herói se revela quando descobre uma habilidade escondida. Mirabel percorre o caminho inverso. Ela começa acreditando que falta algo nela e termina entendendo que não precisa receber uma transformação para merecer amor. Essa escolha é valiosa porque conversa com crianças que talvez não sejam as mais rápidas, as mais fortes, as mais elogiadas ou as mais visíveis do grupo. Nem todo mundo vai entrar numa sala e chamar atenção. Isso não significa que essa pessoa tenha menos importância. Ao mesmo tempo, o filme não vende a ideia de que basta ser gentil e tudo se resolve. Mirabel precisa agir. Ela faz perguntas, enfrenta uma discussão com a avó, procura Bruno, escuta Luísa e ajuda Isabela a perceber o que queria. A força dela está na disposição de se envolver quando seria mais fácil ficar quieta. É uma lição útil para qualquer relação. Cuidar não é apenas ter bons sentimentos. Às vezes, cuidar é interromper um costume injusto, mesmo sabendo que as pessoas podem ficar irritadas no começo. Encanto também entende uma coisa delicada sobre família. Ninguém escolhe completamente o papel que recebe. Um filho pode virar o responsável porque era mais velho quando surgiu uma crise. Uma filha pode virar a perfeita porque aprendeu cedo que elogio vinha quando não dava trabalho. Outro parente pode ser tratado como problema porque falou algo que ninguém queria ouvir. Depois de muitos anos, todos esquecem que esses rótulos foram criados. Eles passam a parecer personalidade, destino ou verdade. O filme mostra que é possível questioná-los. Essa crítica aos rótulos não vira desprezo pela família. Pelo contrário, a história só funciona porque Mirabel ama os Madrigal. Ela conhece as manias de cada um, admira as qualidades deles e não quer que a casa caia. O conflito fica mais forte justamente porque ninguém é indiferente. Há amor demais misturado com medo demais. Quem já viveu uma relação complicada com alguém próximo reconhece esse nó. É mais difícil se afastar de quem machuca quando a mesma pessoa também foi fonte de afeto e proteção. O filme dá espaço para que a dor seja transmitida entre gerações sem sugerir que ela seja inevitável. Alma recebeu um trauma brutal. Os filhos cresceram sob a sombra desse trauma. Os netos receberam as consequências sem saber todos os detalhes. Esse tipo de transmissão acontece muito fora da ficção. Medos, silêncios e expectativas podem atravessar décadas, mesmo quando ninguém explica sua origem. A mudança começa quando alguém pergunta de onde veio aquela regra e se ela ainda precisa continuar valendo. Mirabel faz essa pergunta não com termos técnicos, mas com insistência. Por que Bruno sumiu? Por que Luísa está tão cansada? Por que Isabela precisa casar? Por que uma rachadura importa mais do que a pessoa que a enxergou? Cada pergunta desmonta um pedaço da versão confortável que a família contava para si mesma. Não é agradável. Em vários momentos, parece que ela está criando mais confusão. Porém, a confusão já existia, apenas estava escondida atrás de uma fachada bonita. Essa imagem da fachada é muito forte em Encanto. A casita é encantadora, admirada por toda a vila e cheia de recursos. Por dentro, porém, há corredores apertados, paredes falsas e alguém morando escondido. A casa só parece perfeita para quem olha de fora. A metáfora não precisa ser explicada para funcionar. Muitas famílias conseguem oferecer uma imagem impecável para vizinhos e amigos enquanto enfrentam conflitos que ninguém quer nomear. A animação encontra um jeito visual de falar disso sem perder delicadeza. Também existe uma generosidade no jeito como a vila aparece. Os moradores não sabem todos os segredos dos Madrigal, mas convivem com eles há anos. Quando a casa cai, não aproveitam para cobrar favores ou condenar a família por não ter mais poderes. Eles ajudam. É um lembrete de que redes de apoio podem existir além dos laços de sangue. A família é muito importante no filme, mas a comunidade também é. Às vezes, a reconstrução só começa quando outras pessoas chegam com uma tábua, uma ferramenta ou uma palavra de cuidado. O visual da reconstrução tem uma beleza particular porque cada pessoa faz algo comum. Não há luzes mágicas resolvendo tudo antes de o trabalho começar. A gente carregando madeira, misturando barro e levantando paredes. A escolha dá consequência à queda da casita.
A família não recebe exatamente a mesma casa de volta, participa da construção de outra. Esse detalhe reforça uma ideia essencial. Reparar uma relação não significa fingir que nada aconteceu. Significa criar práticas novas a partir do que foi aprendido. As canções ampliam essa sensação de reparo porque dão voz ao que os personagens escondem. Em muitas famílias, os sentimentos aparecem apenas quando alguém explode. Em Encanto, eles viram música. Luísa canta o que não consegue pedir. Isabela canta o que não sabia desejar. Bruno é descrito por vozes que se contradizem. Alma tem sua memória revelada sem precisar explicar cada ferida. O musical permite que pensamentos internos ganhem forma, e por isso, cada número se torna uma conversa que deveria ter acontecido antes. O sucesso de Não Falamos do Bruno pode ser lido por esse lado. A música tem humor e uma melodia irresistível, mas fala de uma família que cria uma regra de silêncio em torno de alguém desconfortável. Quanto mais todos repetem que não falam dele, mais evidente fica que falam o tempo inteiro. É engraçado porque é contraditório, e é triste porque é verdadeiro. Proibir um assunto raramente faz com que ele desapareça. Só muda o lugar em que a conversa acontece. Dos Oruguitas oferece o contraponto. Ela não tem a mesma energia coletiva, mas talvez seja a música que explica por que a Abuela se tornou quem é. Ao acompanhar as duas lagartas separadas, a canção fala de amor, perda e transformação sem buscar atalhos. Pedro não volta. Alma não recupera a vida que tinha. O que ela recebe é a possibilidade de seguir em frente, criar filhos e formar uma comunidade. A tragédia não é apagada. Ela se torna parte da origem de algo novo. Essa combinação de alegria e melancolia é uma das razões pelas quais Encanto parece tão adulto sem deixar de ser acessível. Crianças podem rir com a casita e os animais de Antônio. Adolescentes podem sentir o peso de não se encaixar. Adultos podem reconhecer a cobrança, o luto e a dificuldade de pedir perdão. O filme não escolhe apenas uma camada. Ele deixa que cada idade encontre uma porta diferente, e isso dá longevidade à obra. É interessante pensar no contraste entre Mirabel e os espaços mágicos da casa. Os quartos dos outros são enormes, personalizados e deslumbrantes. O dela é pequeno e comum. Em muitos filmes, a narrativa trataria isso como sinal de que ela precisa conquistar um espaço maior. Encanto muda o foco. Mirabel aprende a caminhar pela casa toda, a conhecer os caminhos escondidos e a conversar com pessoas em quartos que não são seus. A falta de um território individual acaba permitindo que ela construa pontes. Isso não significa que pessoas sem reconhecimento deveriam se contentar com pouco. A conclusão não é: Mirabel não precisava de quarto porque ser esquecida era bom. A conclusão é que a família errou ao não enxergar o valor dela. A nova porta existe justamente para corrigir esse erro. Ela recebe um lugar, só que esse lugar não é isolado. É uma porta que mostra a família inteira porque o olhar de Mirabel sempre foi voltado para o conjunto. Há ainda uma leitura sobre produtividade que vale destacar. Cada dom dos Madrigal é imediatamente associado a uma utilidade. Julieta cura, Luísa carrega, Peppa influencia o clima, Dolores escuta, Camilo ajuda e diverte. Mesmo habilidades artísticas como as flores de Isabela viram parte da imagem que a família oferece à vila. É como se ninguém pudesse simplesmente ter um talento para si. Essa pressão lembra um mundo em que toda habilidade precisa virar trabalho, status ou serviço constante. Quando os dons falham, os personagens precisam encarar a pergunta que evitavam: quem sou eu sem a função que desempenho? Luísa sente pânico porque sempre foi a forte. Isabela sente alívio ao perceber que pode criar o que quiser. Bruno deixa de ser apenas o homem das visões quando volta a ser tio. Mirabel, que nunca teve poder, já estava um passo à frente nesse aprendizado. Ela conhece a dor de existir numa casa onde todo mundo parece ter uma finalidade definida menos ela. O filme não oferece respostas prontas sobre como cada pessoa deve viver depois disso. E isso é bom. Luísa talvez continue ajudando porque ela gosta e porque é forte. Isabela talvez continue criando flores porque isso ainda é parte dela. A diferença é que agora há escolha. O que antes era obrigação pode se tornar expressão. O que antes era medo pode dar lugar a uma relação mais livre com o próprio talento. Para uma produção da Disney, essa recusa a resolver tudo com uma recompensa individual é especialmente marcante. Mirabel não ganha uma varinha, não descobre linhagem secreta e não recebe um romance como prêmio por ter salvado o dia. Seu reconhecimento vem de algo mais próximo da vida. A família finalmente olha para ela e diz, com ações, que ela importa. É uma resolução menos fantasiosa e, por isso mesmo, mais emocionante.
Encanto também merece ser lembrado pela confiança que deposita no público. O roteiro não explica cada trauma com uma frase direta nem transforma toda a emoção em moral da história. Muitas coisas ficam na expressão de uma personagem ou num detalhe do cenário. A pessoa percebe que Luísa está no limite antes de ela cantar. Percebe que Abuela está apavorada antes de conhecer todo o passado. Percebe que Bruno está por perto antes de a trama dizer. Esse tipo de confiança torna a experiência mais rica. Quando alguém revê o filme anos depois, pode encontrar outro personagem com quem se identificar. Essa mudança é parte do encanto verdadeiro da obra. Em uma fase, a pessoa se vê em Mirabel e sua busca por pertencimento. Em outra, pode entender Luísa tentando segurar responsabilidades demais. Mais adiante, talvez olhe para Abuela e reconheça o medo de perder o que construiu. O filme não muda, mas quem assiste muda e as camadas se reorganizam. No fim das contas, Encanto não trata o amor familiar como algo automático. Amor não é apenas morar junto, compartilhar sobrenome ou cumprir tradições. Amor é reparar no que o outro sente, aceitar que cada pessoa tem direito a mudar e pedir perdão quando necessário. É um trabalho contínuo. A casita só se mantém de pé quando a família entende isso. Antes, a magia vinha de uma vela. Depois, ela passa a vir das pessoas escolhendo cuidar umas das outras de maneira mais honesta. Por isso, quando a porta final se abre e Mirabel entra sorrindo, a sensação não é de que todos voltaram ao ponto de partida. A família segue tendo os mesmos rostos, as mesmas lembranças e até os mesmos dons, mas a lógica mudou. A Abuela não ocupa mais o centro como guardiã de uma perfeição impossível. Mirabel não fica no canto tentando provar alguma coisa. Bruno não vive atrás da parede. Cada pessoa pode aparecer inteira, com aquilo que tem de bonito e aquilo que ainda precisa aprender. É um final que funciona porque não precisa inventar uma ameaça maior que a queda da casa. A maior ameaça sempre foi o silêncio. Era a mania de falar por cima de alguém, decidir o futuro do outro ou transformar medo em regra. Quando a família começa a conversar de verdade, a mágica retorna como consequência, não como prêmio. A vela não seleciona um herói. Ela responde a um vínculo que finalmente se torna mais aberto e menos pesado. Talvez essa seja a imagem mais bonita que Encanto deixa. Uma casa pode ser cheia de histórias, expectativas e dores antigas, mas ainda assim pode ser reconstruída. Nem toda rachadura precisa significar fim. Algumas aparecem para avisar que algo importante está pedindo atenção. Ignorá-las faz o problema crescer. Escutá-las pode ser o primeiro passo para que todos encontrem um jeito novo de ficar juntos. E quando a música termina, fica aquela vontade de olhar com mais gentileza para as pessoas que estão por perto. Não porque elas sejam mágicas ou impecáveis, mas porque são humanas, cheias de qualidades, limites e histórias que talvez a gente ainda não tenha escutado direito. Essa é a força de Encanto. Ele começa com uma casa extraordinária e termina lembrando que o mais extraordinário é fazer alguém se sentir visto. Também há uma alegria especial no fato de que o filme não abandona a diversão enquanto trata de assuntos sérios. A casita continua brincando, Antônio continua cercado de animais e os parentes continuam fazendo barulho. A mudança não apaga a personalidade de ninguém. Ela apenas tira das costas deles a obrigação de parecer perfeito o tempo todo. Essa combinação de humor, música e sinceridade faz com que a mensagem chegue sem peso excessivo. Encanto prova que uma animação pode ser grandiosa sem depender de uma guerra, de um reino distante ou de um inimigo fácil de odiar. Às vezes, a aventura mais difícil acontece dentro de casa, entre pessoas que se conhecem tão bem que pararam de perguntar como a outra está. Mirabel devolve essa curiosidade à família. Ela lembra que amor sem atenção vira hábito, e hábito sem conversa pode virar distância. É por isso que a jornada dos Madrigal permanece tão viva. Ela não oferece uma fórmula para resolver toda a discussão familiar. Oferece algo mais humilde, a coragem de enxergar, escutar e recomeçar. Quando essas três coisas acontecem, até uma casa cheia de rachaduras pode voltar a ser lar. Ao fim, Encanto deixa uma certeza simples. Ninguém precisa de um dom para merecer lugar, afeto e liberdade. A verdadeira magia aparece quando cada pessoa pode mostrar quem é sem medo de decepcionar os outros e ainda assim continuar sendo acolhida por aqueles que chama de família. Isso basta para transformar qualquer casa, e é assim que uma família encontra seu caminho.